Não estou colocando aqui para gravar. O vídeo de vocês está chuviscando? Pois é. Mas como hoje pela manhã, aqui nessa região, pois é, aqui também está horrível. Mas hoje pela manhã, aqui na região, estava sem internet. Aqui estava sem internet. Então, eu acredito que eles ainda estejam processando isso, certo? Se tiver algo que vocês ainda não conseguiram, que vocês não conseguiram entender por algum motivo, vocês podem perguntar no chat ou eu abro o microfone para vocês fazerem algum tipo de pergunta que vocês acharem necessária, certo? Melhorou agora? Então vamos dar início. Boa tarde, Miguel. Vamos dar início aos nossos estudos, tá bem? Na aula passada, nós analisamos resposta preliminar, que, como nós sabemos, consiste na resposta à acusação. A resposta preliminar encontra-se determinada a partir do artigo, nós vamos olhar aqui, 396 do Código de Processo Penal. A resposta preliminar é uma resposta à acusação. Ela é desenvolvida pela defesa a partir do ato citatório, que consiste no ato de convocação ao processo criminal, a fim de que a defesa, através de um conteúdo de justificativas, alegações, impugnações, possa, se for o caso, demonstrar de forma manifesta causas de exclusão de culpa ou de afastamento da antijuridicidade da conduta, levando o réu a uma absolvição sumária. Então, a resposta preliminar, ela consiste numa resposta à acusação que pode conduzir o réu a uma hipótese de absolvição sumária. As hipóteses de absolvição sumária estão escalonadas no artigo 397, 397 do Código de Processo Penal, artigo 397 do Código de Processo Penal. Então, o Código de Processo Penal determina hipóteses de absolvição sumária. Essas hipóteses podem ser alegadas, justificadas em sede de resposta preliminar, que é a resposta à acusação. Sendo que a absolvição sumária, ela consiste no mecanismo estabelecido dentro do artigo 397 do Código de Processo Penal, que faculta ao réu uma absolvição sem processo, sem instrução criminal. É como se fosse, se nós pudéssemos comparar, se nós pudéssemos estabelecer uma analogia, uma antecipação do julgamento, desde que a resposta preliminar possua uma alegação fulminante,
que dispense a instrução probatória. A alegação dentro da resposta preliminar é tão robusta, tão forte, tão incisiva, tão contundente, que dispensa instrução probatória a ser depurada no contraditório. Portanto, o juiz, através do artigo 397 do Código de Processo Penal, encontra-se, portanto, esta faculdade no Código de Processo Penal faculta ao juiz absolver o réu sumariamente. Uma absolvição sumária é uma absolvição sem processo. Na analogia, podemos dizer que se trata de um julgamento antecipado, ou seja, dentro de uma perspectiva analógica ao Código de Processo Civil. Esta absolvição sumária cuida-se de um julgamento antecipado, né? Embora esse instituto seja um instituto processual civil, nós podemos acomodá-lo dentro de uma visão analógica, certo? No processo penal, no processo penal. Então, eu vou repetir para os alunos que estão aí atrasados, isso porque eu já avisei que a nossa aula começa às 16h35. Não tem problema não, Thiago, você está brincando. Você sabe que eu tenho que fazer um comentáriozinho, né? Tem que fazer uma pressãozinha importante. Para os alunos que chegaram depois, mas a prova de vocês vai fazer essa observação. Não tem nada não, gente, é só para dar uma incrementada, senão a aula perde a graça e vocês não prestam atenção. É só para dar um tempero, né? Uma incrementada, né? Então, eu vou repetir aqui, de forma mais didática, para quem chegou depois, que eu sei que vocês têm os afazeres de vocês, mas nós temos esse encontro aqui, né? Muito rápido, muito breve, mas é um encontro. Bom, então a resposta preliminar está disciplinada no artigo 396 do CPP, é uma resposta à acusação, por isso ela é técnica, ela é patrocinada pelo advogado, constituído pelo réu nos autos, ou, na impossibilidade, o juiz deverá nomear defensor público, porque a ausência de resposta preliminar enseja a nulidade absoluta. A ausência de resposta preliminar enseja a nulidade absoluta. E, sendo assim, esta resposta é imprescindível ao desenvolvimento válido e regular do processo. É imprescindível ao desenvolvimento válido e regular do processo. Então, a resposta preliminar inaugura a fase probatória do processo criminal, isto porque antes da fase probatória nós temos a fase postulatória do processo criminal, através da inicial acusatória, denúncia ou queixa, e com a citação, que é um ato de jurisdição que consiste na convocação, no chamamento do réu ao processo, para que ele veja-se processar criminalmente. A partir desse ato de convocação, o réu deve, então, responder tecnicamente à inicial acusatória por escrito no prazo de 10 dias. Cuida-se, eu gostaria de repetir, de uma resposta técnica. Portanto, o réu deve contratar advogado ou, na impossibilidade, o juiz nomear defensor público. Em sede de resposta preliminar, com todo o esmero e exigência da redação forense, o advogado deverá fazer alegações, deverá fazer justificativas ou impugnações,
ou deverá, portanto, considerar em sua peça causas que podem dirimir a responsabilidade penal, como causas que podem excluir a antijuridicidade do crime. Então, artigo 397. Se o juiz acolher a resposta preliminar, o juiz, portanto, absolve sumariamente o acusado. Do que se trata uma absolvição sumária? A absolvição sumária é uma absolvição sem processo. O vínculo, o elo entre o réu e a justiça criminal será desconstituído, será desfeito, sem que para isso seja necessário instruir o feitor, sem que para isso seja necessário a instauração do processo propriamente dito, isto é, com contraditório, com audiência, com instrução. Por quê? Porque a resposta preliminar foi de um tamanho robusto, a resposta preliminar foi contundente, a resposta preliminar foi incisiva. E o quanto alegado na resposta preliminar foi extreme de dúvida, foi congruente, foi, portanto, manifestamente evidenciado. Artigo 397. Após o cumprimento do artigo 396, ou seja, da resposta preliminar, o juiz, em examinando a resposta preliminar, poderá absolver sumariamente o acusado quando verificar existência, olha a expressão, manifesta, significa inequívoca, extreme de dúvida, manifesta de causa excludente de culpabilidade, de causa excludente de ilicitude, de se o fato narrado não constitui crime, como também, e por último, em havendo causa extintiva de punibilidade. Então, são essas hipóteses que podem engendrar, que podem provocar a absolvição sumária. Causa excludente de antijuridicidade, existência manifesta de dirimente de culpabilidade, como também o fato não constitui crime e, por último, causa extintiva de punibilidade. Então, vejamos as hipóteses. Legítima, estado, estrito e exercício regular de um direito. Podemos ter a coação moral irresistível, o erro previsto a partir do artigo 20 do Código Penal, o fato não ter relevância penal, mas apenas ser um fato, um ilícito administrativo ou de natureza civil, como também podemos ter causas extintivas de punibilidade. Por exemplo, a prescrição, como, por exemplo, lei posterior que deixa de considerar o fato como sendo crime, a chamada abolitio criminis, abolição do crime, como, por exemplo, o perdão judicial, o perdão judicial, uma causa extintiva de punibilidade. Então, nessas hipóteses, nós podemos nos deparar com o Instituto da Absolvição Sumária, que pode acontecer, o seu advento está vinculado a uma resposta preliminar tenaz, ou seja, consistente, ou seja,
bem incrementada por parte da defesa. Então, a resposta preliminar, caros, que surgiu com algumas modificações no Código de Processo Penal no ano de 2008, veio substituir a chamada defesa prévia. A defesa prévia, que era uma defesa antes da resposta preliminar, ela era bem sucinta, bem singela, eu diria mesmo, ela só servia para numerar, para elencar rol de testemunhas. Quando a resposta preliminar substitui a defesa preliminar no ano de 2008, nós temos um leque de possibilidades muito mais vasto que uma mera defesa prévia. É uma resposta à acusação que nasce muito mais forte e não serve só para elencar ou determinar pela defesa o rol de testemunhas. Inclusive, nós sabemos que, dentre o que pode conter uma resposta preliminar, necessariamente, por exigência de lei, é a oportunidade da defesa nomear testemunhas. Em se tratando do procedimento comum, essas testemunhas essas testemunhas têm de ser em número de 8. Então, a resposta ao procedimento comum, a resposta preliminar dentro do procedimento comum, pode ser até o número de 8 testemunhas. Esse número de 8 é denominado de testemunhas numerárias. Numerárias. Pode ser mais de 8? Pode, desde que haja mais de um crime. É a hipótese de concurso em que o Ministério Público, devidamente apresentado pelo promotor de justiça, oferece denúncia por mais de um crime. Ou em se tratando de uma situação de concurso de pessoas. O concurso de pessoas previsto no artigo 29 do Código Penal. Então, a denúncia tem destinatário mais de um réu. Então, naturalmente, eu tenho um rol de testemunhas, um número de testemunhas para cada réu. Um número de 8 testemunhas para cada fato criminoso. Nessas hipóteses, supera-se a previsão legal de 8 testemunhas. Entendeu o que eu quero dizer? Então, se eu não elencar um rol de testemunhas em sede de resposta preliminar, eu vou provocar um fenômeno processual denominado de preclusão. Preclusão. O que é preclusão? A preclusão consiste na perda, no falecimento, no escoamento do prazo processual. E, portanto, eu vou perder a faculdade processual. Claro que isso repercute do ponto de vista do processo, porque eu posso arcar com determinados prejuízos por descumprimento ou não observância de prazo processual. Então, é claro que eu vou arcar com determinados prejuízos, descumprimento ou não observância do prazo processual para a parte, naturalmente, ela repercute em prejuízo da parte. E eu vou ficar aí num processo criminal em que a defesa técnica não vai poder se louvar do rol de testemunha. Consequentemente, o réu poderá ser consideravelmente prejudicado na estratégia de defesa. Eu posso, no entanto, em caráter excepcional,
perdendo o prazo, pedir ao juiz que ouça determinada ou determinadas testemunhas, desde que eu fundamente que, pese eu ter perdido o prazo, a oitiva dessas testemunhas será imprescindível para descortinar, descobrir a verdade por detrás do processo. Todos entenderam? Coloquem o ok, por favor. Sobre resposta preliminar, eu devo, é claro, prestar atenção no cabeçalho, colocar o juízo competente, que em regra é do oferecimento da denúncia, salvo se existir um problema de incompetência do juízo, caso em que eu devo alegar em sede de resposta preliminar e o juiz, em reconhecendo a incompetência do juízo, deverá remeter ao juízo competente. Então, eu acredito que, em linhas gerais, eu tenha aí, portanto, a chamada resposta preliminar ou resposta à acusação. Alguma dúvida sobre resposta preliminar? Vocês querem fazer alguma pergunta referente à resposta preliminar? Vocês têm alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Não? Tá tudo bem? Eu vou prosseguir com a aula. Já que vocês não têm dúvida. Então, pronto. Ok, obrigada, Joseli e Amanda. Então, eu vou prosseguir com a aula. Bem, tá certo, vai. Então, eu passo para uma outra peça processual, que também é importante. São as alegações finais. Essa peça processual é de muita importância, porque essa peça processual, ela está descrita a partir do artigo 403, artigo 403 do CPP, artigo 403 do CPP. Nós sabemos que as alegações finais constituem as razões finais do processo. Então, eu posso empregar duas expressões ou duas denominações: alegações finais ou razões finais. Elas ultimam, as alegações finais, ultimam a fase probatória do processo. Porque, após as alegações finais, que ultimam a fase probatória do processo, nós vamos ter a fase decisória do processo, que consiste exatamente na prolação da sentença pelo juiz, na prolação da sentença pelo juiz. Mas antes, na altura do artigo 403, nós tivemos a previsão das alegações finais que ultimam a fase probatória. Em primeiro, eu deveria esclarecer que as alegações finais ante o princípio da oralidade, princípio esse que informa o processo, deveria ser oral. Pela regra do artigo 403, em que o Ministério Público terá 20 minutos, podendo ser prorrogado por mais 10, bem como a defesa. Também poderá ter
20 minutos, também prorrogáveis por mais 10 minutos. Então, ante o princípio da oralidade, o processo criminal previu, na altura do artigo 403, alegações finais orais. É a regra para os procedimentos de apuração do crime, os procedimentos para depurar o crime, seja ele comum, seja ele sumário, seja ele sumaríssimo, são procedimentos em que as alegações finais, ato que ultima a fase probatória, deve ser oral, em consagração ao princípio da oralidade, que é o princípio norteador do processo criminal brasileiro. Porém, nós sabemos que, conquanto exista a consagração da oralidade, nosso processo possui mais de 200 anos de ser um processo escrito. Então, é muito dificilmente vamos fazer essa transição de forma imediata. Por isso mesmo, o Código de Processo Penal previu, na altura do parágrafo 3º do mesmo artigo, nós estamos nos referindo ao artigo 403 do CPP, que na impossibilidade da oralidade das alegações finais, isto porque nós compreendemos que em uma audiência, em se tratando de mais de um crime ou mais de um réu, eu terei necessariamente a complexificação da prova. Então, o tempo de uma audiência é incompatível com a problematização de provas em que há processos com mais de um réu ou mais de um fato criminoso. Então, por isso, o parágrafo 3º do artigo 403 previu que as alegações orais, dada a uma necessidade, dada a uma complexidade, dada a uma problematização, o juiz pode, é uma faculdade, transformar alegações finais, que é, em regra, oral, em alegações finais escrita, na forma de memoriais, cujo prazo assinalado pelo Código de Processo Penal são de 5 dias para a acusação e após para a defesa, em obediência, é claro, a o princípio segundo o qual nós aprendemos em semestres anteriores, o princípio do contraditório. Primeiro, portanto, a manifestação em memória por escrito do Ministério Público. E após, a manifestação em memória da defesa. Todos entenderam? Então, em primeiro, nós temos o processo dentro de um parâmetro de oralidade, ao passo que, após, na impossibilidade da realização da audiência com tempo determinado de 20 minutos prorrogáveis, por ser uma problematização ou complexificação incompatível com os parâmetros da audiência, então o juiz pode se antecipar e converter a oralidade
das alegações finais em procedimento escrito. Isto porque nós não estamos acostumados à oralidade, tendo-se em vista que a nossa cultura é do civil law, mais de 200 anos de processo escrito, de processo reduzido a termo. O que são as alegações? As alegações constituem a memória do processo. É claro que essa memória é uma memória relevante do processo, em que as partes, e eu me refiro à acusação e defesa, devem resgatar, reavivar esta memória, despertando o interesse para determinados episódios, determinados eventos daquele processo, a fim de, mais uma vez, e por último, antes da sentença, convocar a atenção do magistrado. É como se a acusação e defesa sublinhassem determinados eventos, determinados acontecimentos de cunho processual. Isto é, memoriais, em sede de procedimento comum. Se pode apresentar mais provas? Excelente pergunta. Pode, Carol. Pode apresentar em sede de memoriais mais provas. Mas é que antes da sede dos memoriais, antes da sede exatamente do prazo para memoriais, há um prazo anterior. Ele está descrito no artigo 402, que é o prazo para 402, 401, 402, exatamente. 402, que é o prazo chamado para as diligências. Então, há uma necessidade, uma determinada diligência probatória. Antes das alegações finais, já está facultado, determinado, melhor dizendo, este prazo. Então, mesmo que você se prepare para o memorial, antes disso, você ainda pode insistir por um caminho probatório, fazendo requerimentos de determinadas diligências probatórias. Eu me refiro às partes podem fazer isso. Chama-se prazo para diligências, que é o prazo prefixado no artigo 402 do Código de Processo. Então, isto é bem próximo, é vizinho às alegações finais. Mas se você me perguntar, e em sede de alegações, que foi o que você efetivamente perguntou, eu que chamei a atenção para dizer assim, olha, imediatamente antes das alegações finais, nós já temos um prazo para a produção de prova, ainda para a produção de prova. Eu diria que até antes da sentença no processo penal, é possível a apresentação de prova, reconhecendo-se dois aspectos. Primeiro, que em se tratando de prova processual, o Ministério Público só pode fazê-lo em sede de denúncia, em sede de inicial acusatório. E a defesa só pode tratar de prova testemunhal em sede de resposta à acusação. Senão, eu teria o fenômeno da preclusão. Mas há outras provas, como, por exemplo, a prova documental. Essa, inclusive, pode ser, como qualquer outra, a parte, a prova testemunhal, pode ser levada a efeito até antes da sentença, desde que se tenha atenção ao contraditório, ao princípio do contraditório. Então, vamos imaginar que uma prova só chega ao meu conhecimento na fase de alegações finais. É claro que eu posso introduzi-la no processo, porque não ocorreu a preclusão, só ocorre com a prova testemunhal, porém, por causa do princípio do contraditório, a outra parte deve ter oportunidade de se manifestar. Eu asseguro o contraditório e posso avançar.
Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: em sede de recurso, é possível produzir prova? É possível produzir prova, mas não é possível produzir uma nova prova. Eu não tenho contraditório. Então, eu posso produzir prova em sede de recurso de apelação? Posso, desde que a prova já tenha efetivamente sido objeto de debate das partes. Então, a rigor, o que eu quero dizer é que a prova em si mesma, não. Eu não poderia alegar uma nova prova em sede recursal. Eu poderia fazer uma alusão a uma prova já debatida durante a instrução, mas naquela ocasião eu, por exemplo, não tinha o laudo, não possuía o documento que foi expedido de forma extemporânea, fora do tempo. Aí eu posso, de uma prova já discutida no contraditório, em sede de recurso, eu posso apresentar o documento hábil a demonstrá-la, porque a prova já foi debatida. Então, não se trata de uma nova prova. Em sede de recurso, não. Eu posso em sede de processo, até antes da sentença. Mas em sede recursal se trata de uma prova velha, porém o documento eu ainda não tinha e tenho agora quando eu vou interpor recurso. Eu posso aditar, adicionar, colacionar um documento, eu diria eu devo, mas esse documento se reporta a uma prova anteriormente debatida, anteriormente discutida, anteriormente problematizada, anteriormente, nós sabemos, enfrentada pelas partes. Todos entenderam? Alguma pergunta? Entendeu? Nova prova, a rigor, pode, antes da sentença, respeitando o contraditório, salvo a prova testemunhal. Esta está sujeita ao fenômeno da preclusão. Preclusão. Gente, eu estou um pouco preocupada. Agora eu quero, já encerrar daí o conteúdo desta aula, eu quero dividir minha preocupação com vocês com relação à verificação. Porque, assim, a princípio, era para nós darmos aulas teóricas, é o que nós temos feito até então. Que o preceptor daria aula prática. Esta figura não existiu até o presente momento. Então, assim, eu não sei como vai ser essa prova de prática, se vai ser objetiva ou vai ser uma peça processual. Então, eu teria que ter mais informação. Me parece que isso ainda vai ser deliberado. Então, quando a direção deliberar a coordenação, enfim, deliberar a respeito, eu digo a vocês como será a nossa prova. De qualquer sorte, e se tratando de uma prova dissertativa, algo que nós não fizemos, eu teria que saber um pouco antes para eu poder treinar ao menos 2 aulas com vocês. Então, esse é meu motivo de preocupação. Porque eu não sei como é que vai ser a prova. Se ela for uma prova, eu diria, objetiva, não tem problema. Mas se ela for dissertativa, nós teremos que reposicionar as nossas aulas. Extremamente necessário, muito bem. Saber disso o quanto antes. Onde eu vou ficar sabendo? Acredito eu que no grupo dos professores. Muitas vezes os alunos informam até antes, pelo que eu tenho visto. Então, eu vou ficar atenta a isso. Se for objetiva,
Dani, infelizmente, se for objetiva, tudo bem. Se for subjetiva, nós vamos ter que reposicionar o nosso estudo. Vocês entenderam? Tem alguma pergunta a fazer com relação à aula? Tem alguma pergunta? Tranquilo? Tudo bem. Vocês também querem fazer o habeas corpus, né? Pois é. Tomara que voltemos antes, né? Para que vocês tenham uma aula com o preceptor. Vocês já sabem que as provas, as datas já estão disponibilizadas no portal. As datas das provas já estão disponibilizadas no portal. Que vocês devem sempre estar acessando o portal com login e senha, justamente para que vocês treinem antes, para vocês treinarem antes, para não dar problema no dia da prova. Porque me parece que será 2 horas de duração. E eu não sei se deverá coincidir com a aula, com o dia da aula. Isso aí vocês podem tirar essa dúvida. Certo? Eu não fiz simulado, eu não optei por simulado. Eu estou optando por exercícios semanais. Certo? Então, simulado me parece que em algumas disciplinas. Não, professora, é um simulado específico para a gente aprender a manusear como será a prova, entendeu? Certo, entendi. Ah, tá. Mas não é da disciplina, não, né? Porque, assim, ficou. Pelo que eu entendi na reunião, os professores não são obrigados a fazer o simulado de cada disciplina, entendeu? Eu não optei por isso. Eu optei por continuar enviando exercícios que você deve responder na ferramenta aí do portal. E quem não conseguir, nós poderemos conversar futuramente. Mas eu estou dizendo, para acessar o sistema, pois é, entendi. Para acessar o sistema, vocês têm que ter login e senha. Então, vão treinando esse acesso, porque na hora pode dar um problema. No dia do horário da minha aula, que vai ser a semana da prova, né? Eu vou estar aqui no Meet, online, para tirar alguma dúvida de vocês, não com relação às questões, naturalmente, mas com relação a qualquer problema que vocês tiverem. Então, eu vou deixar aqui. Aí vocês podem me chamar caso vocês enfrentem algum travamento, certo? Dan, deixa eu lhe falar uma coisa. O sistema está horrível mesmo, eu sei. Mas vá fazendo, porque no final eu vou disponibilizar a forma como vocês vão enviar para mim, se não fizermos isso pessoalmente. E eu gostaria muito que fosse, porque eu quero estar com vocês ainda esse semestre, presencialmente. Tá bem? Tá certo? Então, vocês não serão prejudicados em nada nas disciplinas. Tá bom? A gente vai ficar junto até o final, tá tudo bem, a gente vai conseguir. Tudo bem, eu sei que a maioria das pessoas não estão conseguindo, mas tentem. Se vocês efetivamente não conseguirem, no final, eu vou dizer a ferramenta através da qual vocês vão me mandar. Tá certo, Selma? Então, vão tentando aí, porque eu também tento o portal aqui também, para mim, professor, também é difícil. Não é algo fácil. Eu só quero que vocês saibam que no dia da prova eu vou estar online. Vou deixar aqui a câmera ligada, microfone. E aí, de repente, vocês podem me chamar, ou colocar no chat alguma coisa aí. Porque se travar o sistema, a gente pode registrar aqui, certo? Vocês não podem sair prejudicados. É isso que não pode acontecer. Entendeu? Aí a gente vai ter que se ajudar. E vocês, professora, eu estou aqui, não consegui entrar, printa a tela, não sei o quê. E eu vou estar aqui para dar as orientações devidas. É isso, me parece que pode ser feita em qualquer dia e horário, sim. Esse qualquer é o que eu não sei. Eu não sei. Aí você tem que falar com Bruna. Se você optar por fazer no dia da minha aula, eu vou estar aqui, tá bem? A qualquer horário, no dia da prova. Sim, tudo bem.
E se você optar por fazer no horário da aula, eu vou estar aqui, tá bem? No horário da aula. Ah, eu sei. No horário da aula eu vou estar aqui, cumprindo minhas obrigações, tá certo? Alguma dúvida, gente? Se não, nós nos veremos na próxima aula. Tudo bem? Coloque a presença de vocês aí em extravagante, exatamente. Coloque a presença de vocês aí e se despeçam, viu? Um abração para vocês. Deus abençoe vocês, proteja. Estamos juntos aqui. Eu gosto muito de vocês. E estamos todos juntos, certo? Qualquer dúvida, pode você estar aqui. Tá bem? Beijão para vocês. Saudades. Também, todos com saudades. Eu também estou.